Botafogo, às vezes, ele pede para recuperarem a história. Às vezes não, com frequência. Porque o Botafogo falar de arbitragem no jogo de ontem... Mas isso deveria mudar a partir da aquisição do clube pelo John Textor. Acho que ele teve a oportunidade de fazer uma mudança de mentalidade. Falar, gente, nós somos o Botafogo, temos uma história, né? Eu estou chegando aqui para fazer um aporte financeiro, contratar jogadores, montar times mais competitivos. Vamos esquecer aqui o passado, olhar para frente com mais altivez, entendeu? Eu gosto dessa palavra, altivez. Em que sentido? Em você olhar para os demais também de uma forma de igual e não se apequenando, porque quando você reclama toda hora de arbitragem, eu falo isso há anos, jogos contra o Flamengo, sempre tem queixa do Botafogo com relação à arbitragem, mesmo quando ganha. É impressionante, sempre tem uma reclamação. Eu fico pensando, por que eles continuam jogando então? Deveria mais jogar, né? Não quero mais jogar, porque não sei brincar, então não jogo. É impressionante. E nesse campeonato, isso atingiu, assim, níveis assim, absurdos. O jogo contra o Palmeiras, eu também acho que a expulsão do Adrielson foi um erro. Mas também acho que não houve pênalti no Tiquinho Soares. Na minha opinião, não houve, que ele perdeu, né? Acho que o Rony tocou na bola e desarmou, ele acabou caindo. Mas não importa. A maneira como a derrota se configurou, e esses 2 gols finais... Não era o Botafogo reclamar de arbitragem, era o Botafogo parar, olhar para dentro dele mesmo e falar, gente, o que aconteceu aqui? Se o John Textor entender um pouquinho de futebol, ele vai ter a mesma conclusão que nós tivemos aqui, não pode tomar esses 2 últimos gols. E aí ele vai ter que chegar para os caras e falar, gente, por que tomamos esses 2 gols? Como é que vocês montaram essa defesa para o final? Dá muleta para jogador. Peraí, vamos discutir nossos erros aqui. Aqui já foi. Ah, mas a arbitragem eu resolvo depois. Eu vou lá na CBF, eu mando alguém lá, eu mando um e-mail, um pombo correio, sei lá o quê. Né? Mas aqui vamos discutir o nosso problema, cara. Aí não discute o problema do Botafogo. Não é postura de safo, o cara que é dono, tá? Não? Exato. Ele tá fazendo aquele auê todo porque ser um diretor de futebol. O Eurico Miranda fazia isso nos anos 80. O cara ir lá no campo. De entrar no campo. Palmeiras passando, ele batendo palma. Falando tudo em inglês, ninguém entendendo nada. Essa postura não acrescenta nada. É isso que ele falou. Sheik árabe. Sim, aquele que invadiu o campo na Copa do Mundo. O campo. Você entendeu? 82. Eu sou dono, eu sou rico aqui, é o seguinte, não vai ter jogo. Foi mais ou menos esse gesto. Mas é porque se irrita. É sempre a arbitragem. Não, entendeu? Porque eles têm que assumir que eles estão sendo incompetentes. Não, mas... Uma hora eles têm que falar, a gente está sendo frouxo. Tudo isso é verdade, mas a gente tem que falar que também vários fazem isso. Quase todos fazem isso. Até time que não tem faz todo jogo. Todo jogo. O jogo de ontem. O Tietchan querer reclamar de um lance que nem gol foi. Não foi gol. Estava impedido. Impedido bem. Aí parece que, do jeito que ele falou, parece que o Botafogo foi prejudicado. E nesse jogo não foi. Nesse jogo o Vasco jogou melhor. Aí fica vazia. A reclamação fica vazia. Mas então, é por isso. Aí vira moda. Eles querem reclamar sempre da arbitragem e tem que assumir que o time sentiu a pressão. O Botafogo sentiu a pressão. Eram 14 pontos. A gente vai para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. E aí tem outro detalhe, essa derrocada, ela já vinha se desenhando pelas atuações irregulares do time, e até fracas, que eu citei aqui algumas. Mas ela começa na derrota para o Flamengo. O Botafogo não estava, inclusive, psicologicamente preparado para essa possibilidade, né? Que é óbvio, podia perder o Flamengo, como perdeu. O jogo foi até um jogo que o Botafogo não foi mal, não. Foi um jogo até bem equilibrado, os dois tiveram chance, uma boa partida. Mas perdeu. Podia perder, como ganhou no turno do Flamengo no Maracanã, perdeu jogando em casa no segundo turno. E aí o Bruno Lage, que era o técnico, ele vai na coletiva e entrega o cargo. Depois vem a notícia de que convenceram não a ficar. Peraí, por que ele entregou o cargo? Outra vez o dono, os gestores do Botafogo, chamaram o cara e falaram, vem cá, você entregou o cargo porque perdeu um jogo? Então lá em Portugal, se você treinando o Benfica e perdesse o jogo para o Sport, você entregaria o cargo? Não, perdeu o Flamengo, é o rival do Botafogo. Beleza, tudo bem, mas vamos em frente, cara. Ali ele já deu também um sinal de que o técnico estava... O cara está perdido. Aí tentaram depois, não foi bem isso. Não foi muito claro o que ele falou naquela coletiva. Ele entregou o cargo, gente. Ninguém entendeu. Todo mundo ficou estupefato. Quer dizer, ali você já percebe que a coisa está saindo do lugar. E aí não é só o técnico, aí é o clube também, porque ninguém fez nada para mudar. E eu vou insistir, os 2 gols do Palmeiras eram para ter tido uma grande discussão interna no Botafogo. Os 2 últimos. Sabe, cobrança. Ele é para dar um soco na mesa e falar, como é que eles tomam esses gols? Porra, inclusive o PR, negócio é esse? Inclusive o PR deveria ter saído na bola no último gol. Vale para todo mundo. Ele vai, tá dentro da pequena área, ele vai e ele volta. Goleiros, zagueiros, a postura defensiva do time. Por exemplo, no terceiro gol, a bola vai lá na direita, depois da bola rebatida, o Endrick vai buscar. Ninguém vai nem diminuir o espaço pro garoto, para dificultar o cruzamento, fica todo mundo ali dentro da área, entrincheirado. Ninguém tira o espaço. Ele domina, olha e mete. A bola vai na cabeça do
Gustavo Gomes. Não tem ninguém com ele praticamente, ele está à vontade. Então, está marcando quem, cara? Quem treina essa defesa? Essa é a questão. Quem treina essa defesa? É o João Carli? É o Lúcio Flávio? Eles têm que ser cobrados. E os jogadores têm que ser cobrados, que eles pediram essa comissão técnica. Então era hora de olhar o olho no olho e falar, vem cá, vocês queriam essa comissão técnica, vocês iam resolver o problema. Como é que estamos agora aqui, meu amigo? Por isso que eu acho, ela acabou. Lúcio Flávio, não deu certo. Você pode voltar a se auxiliar, se você não quiser continuar, achar que não é legal, depois desse, a gente vê uma maneira, deixa ele à vontade, né? Ou dá uma licença para ele, aí é problema deles. Mas traz um técnico, traz um cara que tenha um pouco mais de pulso, de entendimento de jogo, do conhecimento do futebol. Culhão. Também, e capacidade de entender assim, como esse time funcionava e o que eu posso corrigir aqui, sabe? É meio trocar pneu com o carro andando mesmo, não tem outro jeito. E me parece que os que lá estão não tem nem essa casca, essa vivência. E os jogadores não vão assumir, gente. Porque essa situação de jogo também, dos gols do final, eu acho que é erro de quem esquematiza o time, mas também dos jogadores. Precisa atenção, cara. Ninguém grita. Tá sozinho, é seu, fica, tal, marca. Não, ficou todo mundo. É só olhar. Mauro, eu vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira falando sobre os erros do Botafogo nessa última Botafogo tinha 7 jogadores dentro da área. Ah, não, no jogo contra o Palmeiras. E 2 cabecearam a bola. Então, assim, isso que deveria gerar discussão. Mas as pessoas não querem discutir os seus erros, elas querem ficar apontando para outros. Quer um outro exemplo? O Bruno Spindle do Flamengo foi lá depois da coletiva do Tite no domingo, em Fortaleza, fazer um pronunciamento, que não é coisa dele, não. Ele é sobre arbitragem. A coisa do clube, da diretoria. Ele foi ali porque o Tite se porta-voz, né, a falar de arbitragem. Aí botaram ele para falar, né? Aí ele foi lá e falou da arbitragem e tudo. Ele pode até ter uma certa dose de razão quando ele fala da incoerência da arbitragem do VAR. A gente fala isso também. Ok. Mas assim, sinceramente, acho que qualquer dirigente do clube, do Flamengo, deveria ter vergonha de reclamar de arbitragem daquela maneira, a não ser que tivesse acontecido uma coisa absurda contra ele, uma coisa assim escandalosa demais. E não foi o caso, né? Ele reclamou do jogo do Palmeiras, que o Endrick não foi expulso, que teria dado uma cotovelada. Pois é a falta de critério, que o Gerson foi expulso. Eu acho que o Gerson era para tomar só amarelo e o Endrick também só amarelo no máximo. Ontem teve um lance assim no futebol inglês. O VAR chamou, o jogo seguiu. Porque não houve a cotovelada, o movimento. Foi o braço, naquela coisa de ganhar espaço, acabou acertando o adversário aqui empurrando. Nem cartão teve lá na Inglaterra. Aí aqui o Gerson foi expulso, ele está reclamando disso. Mas reclama lá na CBF, reclama lá com o CNM. Vocês não têm critério. Aqui você expulsa, que você não expulsa, como é que é isso? E amanhã o Palmeiras vai fazer a mesma reclamação, o outro vai fazer também. Na coletiva, acho que deveria ficar constrangido de fazer. Porque se o time dele está nessa situação que está, uma temporada ridícula... Não foi por causa de arbitragem. É por culpa deles. Que são os gestores deles, dos jogadores, de quem passou por lá como técnico, todo mundo. Os últimos gols sofridos pelo Grêmio e pelo Santos então, foram ridículos.